Vamos lá, essa é a aula 3, terceiro ano do ensino médio. Essa aula. Entender os conflitos regionais e como afetam o mundo. Meu nome é Lucas Chedlar de Macedo dos Santos. Sou curso de licenciatura em Geografia. Vamos lá. Começar falando sobre... essa aula está voltada especificamente para a Síria. Então, vou começar falando sobre alguns aspectos principais desse país, aspectos gerais. Então, a Síria é um país bem grande, se fôssemos não tão grande, mas se fôssemos comparar uma área de território para a região ali do Oriente, onde ela se localiza, é um país até bem grande. Comparando aqui com o Brasil, seria um pouco menor que o estado do Paraná, digamos. E a Síria é um país com 18 milhões de habitantes, essa foi a estimativa de 2020, e é composta por árabes sírios, por sua grande parte, mais ou menos 90% da população são de árabes, e a religião predominante lá é o Islã, com também 90% da sua população sendo aí Islã, e os outros 10% um pouco do cristianismo e ortodoxos e outras religiões diversas. O governo da Síria é um governo presidencialista, de regime militar. Esse regime militar foi imposto em 1970, então já se tem aí mais ou menos 50 anos aí de regime militar. E esse país é marcado em sua história por ocupações de diferentes povos. Então, a diversidade no Islã na Síria é muito vasta, muito vasta. A base da economia na Síria é, seria o petróleo, a agricultura e o gás, são os três componentes aí que são os principais focos da economia no país. O presidente da Síria é um ditador chamado Bashar al-Assad. Ele está aí no poder mais ou menos desde 2000, com o falecimento do pai dele, e lá na Síria eles não têm esse sistema democrático, tanto que o, a família do Al-Assad está no poder aí desde 1970 com essa ditadura. Então, essa ditadura aí já dura muitos anos, como eu disse anteriormente. Bom, o presidente Bashar al-Assad, ele é aí considerado como um alauíta, que seria uma corrente do Islã que é vinculado aos xiitas. Então, ele se diz alauíta, mas o governo dele não é. Então, dentro do, dentro do seu governo, ele não traz as questões religiosas, mas sim apenas as questões de poder aí. Que apresenta também uma complexidade aí na questão étnica e religiosa da Síria, é que a Síria ela tem os árabes, é composta pelos árabes, como eu disse mais cedo, e também pelos curdos. Os curdos eles têm um grande papel dentro da Síria. Eles são um povo que eles não têm um território fixo. Eles estão espalhados pela Turquia, pelo Líbano, por países que estão ali próximos à Síria, no Oriente Médio. E dentro do conflito, os curdos vão ter o grande papel que vou voltar. Ainda falando sobre essa complexidade aí do islamismo, dessa corrente, que vai refletir aí na guerra, é que os grupos islâmicos aí, os principais que são formados são os aluitas, os xiitas e os sunitas. E há uma grande rivalidade nesses povos. Isso causou um problema maior dentro da guerra. Além de também ter os cristãos, que tem aí, pelo governo, não seguir a religião,
só o Bashar al-Assad que diz que é alauíta, mas também tem os cristãos, os drusos e também os yazidis, que esses yazidis são uma religião que tem uma primícia dos antigos persas que ocupavam aquela área. Então, é uma religião extremamente antiga, mas seria uma renovação dessa religião dos persas. Bom, vamos falar agora sobre os aliados e as oposições que o governo da Síria enfrenta. O principal aliado aí que aparece para a Síria seria a Rússia. A Rússia, ela tem uma amizade aí com a Síria que ela vinha já desde da Guerra Fria com a União Soviética e com o ditador, que era o pai do al-Assad. Porém, essa amizade aí teve uma teve uma teve uma freada com o fim da União Soviética em 1991. Bom, passaram esses anos, continuou o regime, porém, quando Putin assumiu o poder, e também o al-Assad, que foi mais ou menos nos anos 2000, eles começaram aí com uma nova amizade aí, mas ainda muito tímida. Houve outros fatores que levaram essa amizade a ficar mais forte, devo falar mais pra frente. Continuando ainda falando sobre a Rússia ela foi um aliado muito importante aí para a Síria, porque com essa alinhação, o, o governo, de certa forma, ficou um pouco temido pelas oposições, e com isso deu grande força para a Síria, no caso do governo do al-Assad. E falando aí também, continuando falando aí sobre outros aliados que traz aí, que a Síria traz consigo, tem a Hezbollah, que é uma milícia xiita que ajudou a Síria de uma forma muito eficiente no combate urbano. Essa, essa milícia é libanesa. O, a Líbia está ali colado com a Síria e normalmente os interesses deles são iguais, então está sempre ali ajudando a, a Síria de uma forma direta ou até indiretamente, mas essa força externa teve uma grande importância para a Síria na, nesse conflito aí. Um, um fato que pode ser de grande interesse é que desses aliados também apareceram os cristãos, porque como o governo de al-Assad ele era, digamos que, como eu disse mais cedo, não era um governo religioso aí muito rigoroso, então ele nunca teve aquela aquele perseguimento com aquela perseguição com as outras religiões. Então, de certa forma, ele não obrigava a usar hijab, não proibia de usar cruz, não proibia de fazer missa. E aí os cristãos, eles achavam que dando esse apoio ao Assad, tendo essa segurança de que ele sempre deixou aí em toda essa ditadura o cristianismo fluir com essas outras religiões. Então os cristãos, junto com essas outras religiões fora o Islã, eles davam apoio total ao governo, não militarmente, mas de uma forma de uma forma que ganhava a influência de outros povos. Então era muito importante essa influência dos cristãos para com o governo da Síria. Bom, então vamos agora para as causas principais do começo da guerra. Mais ou menos no final de 2010, teve uma série de manifestações de, de, de vários povos aí do Oriente Médio e também do Norte da África, por questões melhores aí de vida, de saúde, pois
esses povos estavam com condições horríveis aí de vida por conta desses governos autoritários que muitas vezes tiravam direitos que para nós ocidentais seriam direitos essenciais, que no caso o direito de ir e vir, muitas vezes não tinham, e esse direito de liberdade, propriamente dito, muitos desses países não, o governo tinha uma total opressão que impedia até isso. Então, em vários países, como por exemplo a Tunísia, o Líbano, a Líbia e o Egito, eles tiveram aí ou morte dos seus ditadores, ou apreensão ou exílio com o aval dessa Primavera Árabe. Então, a Primavera Árabe foi o foco aí desses acontecimentos aí no Oriente Médio. A Síria não ficou muito atrás, assim, que começou essas manifestações no início pacíficas. A Síria foi aí um dos países que teve mais participação aí da população. O governo da Síria, logo após essas manifestações, eles foram com tudo, com agressão para essa população que começou de forma pacífica. E no começo teve um grande problema porque não teve nenhuma ajuda externa dessas manifestações. Então a população, de certa forma, foi de modo pacífico, porém, como o governo viu que eles estavam aí, é, já tendo exemplos dos outros países, começando o que eles acham que seria, o que o governo achava que seria a queda, então já de cara o governo foi com violência para tentar parar esse levante aí da população. Então, nesse cenário, a população se viu com duas opções: ou, de certa forma, aceitar a repressão e voltar para casa, ou se defender, se armar contra o governo. E a população, no caso, escolheu se armar. Então, a partir desse momento, começou a guerra civil na Síria. Porém, essa guerra, o governo, diferente dos outros governos dos outros países do Oriente, a Síria tinha esse apoio da Rússia. Isso foi, tipo, um essencial para o próprio governo, porque a Rússia tinha essa amizade aí com o Al-Assad e também tinha alguns outros motivos para também dar essa ajuda pro governo sírio. Um aí dos principais motivos é que a Rússia, o principal parceiro da Rússia era a Líbia. Há uns anos atrás, quando ela ainda estava com essa amizade ainda um pouco tímida com a Síria. Então era a Líbia por conta do ditador que a Líbia tinha, o Gaddafi. Com a morte desse ditador, com a Primavera Árabe, a Rússia se viu muito na necessidade de ter um outro país para ter uma influência ali no Oriente Médio. E esse país foi a Síria. Ela já se viu aí numa amizade tímida, porém como eu disse anteriormente, essa amizade ficou muito mais forte depois da morte do Gaddafi. Então a Síria tirou seus interesses, não os interesses totais, mas tirou seus interesses da Líbia e se voltou totalmente para a Síria. Outra questão econômica aí que também foi crucial para essa aliança entre esses países foi a passagem de gasodutos e de oleodutos que tinham que passar aí pela Síria para ser distribuído aí para o ensino médio, e a Síria, por pedido do Putin, barrou. Então, com essa barragem, garantiu que a Rússia fosse o monopólio do gás natural na Europa. Então, essa passagem aí desses gasodutos que a Síria, de certa forma, barrou, por não deixar passar no país, deu um foi uma questão econômica de grande favorecimento para a Rússia. Então, esse é mais um motivo aí para pôr na conta que a Rússia aí está junto
com a Síria. Porém, com essa amizade aí com a Rússia, a Síria trouxe muitos inimigos na guerra. E o inimigo principal que apareceu contra esse governo, obviamente, foi os Estados Unidos. E os Estados Unidos nunca vai sozinho para uma guerra. Então, ele trouxe, junto com ele, alguns países ocidentais da Europa, que também estavam envolvidos aí nessa questão do gasoduto. E, de certa forma, aí foram junto com os Estados Unidos. No caso, Inglaterra, França, Portugal, esses países tiveram aí alguma influência, alguns bem pouco, mas outros de grande importância aí na guerra, se juntando a essa oposição com os Estados Unidos. Então, como eu disse, muitos desses países que entraram, eles não tinham a intenção de ajudar a população, de nada. Muitos deles eram situações totalmente econômicas envolvidas. Então, eles queriam derrubar logo o governo para essas situações econômicas serem resolvidas. Então, muitos desses países estavam apenas no âmbito econômico nessa guerra. Um ponto importante aí sobre os aliados e as oposições é que a Rússia, ela queria mostrar aí sempre uma potência que ajuda de fato seus aliados. E a Síria, sendo aí um desses aliados, a Rússia, ela era um país que ela simplesmente não se importava quem era o inimigo. Se era inimigo do governo, a Rússia não tinha nenhum empecilho para atacar. Isso dava uma grande liberdade para a Rússia e dava uma grande força para o governo do Al-Assad para atacar os povos sem nenhum empecilho. E isso foi um ponto estratégico que ajudou muito o governo. Porém, muitos desses outros países que apareceram aí na guerra como oposição, que é o caso dos Estados Unidos, ou de alguns outros, por exemplo, tinham muitos rebeldes envolvidos, todas as correntes do Islã que eu tinha falado, e todos esses rebeldes, eles tinham seus interesses diferentes na guerra. Às vezes todos eram contra o governo, mas não se davam entre si, muitos desses povos. E alguns se juntavam por ter os mesmos interesses. Porém, os Estados Unidos ou algum dessas outras potências que ajudavam por fora, não dava atacava todos. Então, de certa forma, era uma desvantagem para a oposição, por ter a Rússia aí que tinha várias bases aí já na Síria, podendo atacar qualquer um que era contra o governo, e essa oposição aí dessas potências não ter esse mesmo âmbito. Então, isso atrapalhava um pouco a questão das oposições. Bom, ainda falando aí sobre a complexidade desses rebeldes, então tinha os rebeldes que eram árabes sunitas e muitos desses árabes, desses rebeldes, eles eram tanto religiosos ou não. Então, tem aqui o exemplo do Brasil. Muita gente que se diz que é católico, praticante, ou que é católico, cristão católico, mas não pratica. Então, muitos desses que estavam na guerra eram mais ou menos nessa questão aí. E também nessa oposição teve uma grande importância que são os curdos. Os curdos, como eu disse mais cedo, é um povo que eles não têm o território e eles estão totalmente aí em busca dessa independência. Então, a questão deles era totalmente a independência, então totalmente contra o governo. Então, os curdos eram uma força muito importante nessa guerra, por eles estarem aí no governo, contra esse governo, mas em busca de uma questão étnica, que aí seria a independência. Porém, com todas essas questões que os próprios rebeldes ou as oposições traziam, se tornava muito confuso quem estava lutando contra quem. Então, por exemplo, os Estados Unidos
estava ali contra o governo, mas também estava contra o Estado Islâmico, que é um que vai aparecer mais para frente na guerra. Aí tinha outros povos que estavam contra o governo, só que eram a favor do Estado Islâmico. Então teve muito isso, por exemplo, a Arábia Saudita, que também seria uma parte dessa oposição, eles apoiam o Estado Islâmico. Então, muitos desses, o que podia ser uma harmonia entre essas potências, justamente para barrar esse governo, para ir contra o governo, justamente trazia mais confusão. Então, tem essa questão disso e também como eu disse, a complexidade da corrente do Islã, dos sunitas, dos aluitas, dos xiitas. Todos eram contra o governo, mas não se davam entre si. Então, às vezes, tinha uma cidade, ela era invadida e tinha uma guerra entre dois povos ali dois dois povos rebeldes, por exemplo, os curdos estavam lutando contra alguma dessas alguma dessas é, algum desses rebeldes do Islã e estavam lutando entre si. Aí nessa cidade chega o governo, aí começa a lutar com todo mundo e vira uma bagunça, um território de guerra que podia ser muito mais fácil organizado, só que com essas diferenças se tornou muito mais complexo essa luta aí desses. Bom, agora eu vou mostrar um mapa de ocupação da, da época da guerra na Síria. Não, não é um mapa muito atual, mas ele vai se mudando aí constantemente, então uma atualização nessa, nessa época era muito difícil. Então a gente pode ver aqui que, por essa legenda aqui, as forças curdas, elas ficaram durante muito tempo nessa região aqui do norte, da Síria. Então eles dominaram aqui e permaneceram aqui por muito tempo. O governo, ele se colocava muito nessa região oeste. Então aqui, ó, pela legenda aqui, as posições russas. Então, sempre onde está o governo, tem as bases russas. Então, aonde estava o governo, as forças russas estavam ali agindo legalmente, com o aval do governo. Então, eles tinham uma total liberdade para implantar bases ou qualquer coisa que fossem ajudar eles de certa maneira. E aí, aqui mostra a área do Estado Islâmico. O certo daqui seria também essa área toda aqui ser deles, porém, não é de se assustar, porque essa área aqui é muito deserta. Então, tanto faz como tanto fez essa área. Mas o que aparece também são as forças dos rebeldes, que aí são nessa coloração aqui, lilás, roxa, que, por exemplo, essa aqui está bem na linha dividida aqui entre o governo e o governo e o Estado Islâmico. Então, essa área aqui, por exemplo, teve muitos conflitos, principalmente nessa cidade aqui de Alepo, que foi uma cidade muito devastada, de uma maneira de ter, de ter conflitos, tipo, muito constantes, muitos dias seguidos, e então foi uma área muito devastada, essa região aqui, que era, nessa época, que era controlada pelos rebeldes. É importante falar também nesse âmbito toda a questão é, dos refugiados, né? Que a população, de certa forma, estava sofrendo horrores com essa guerra, de forma que os caras acordavam com bala no ouvido, com tudo, e estava sendo, para a população, eles estavam, tipo, preferindo ter esses barcos ilegais aí, indo para qualquer país da Europa que pudesse abrigar, porque realmente eles estavam preferindo ter o risco de morte no mar do que ficar ali no país vivendo toda aquela situação. Então, o número de refugiados da Síria foi absurdo, absurdo
de um modo que, exatamente como eu falei, não queriam ficar no país, tinham até o risco de morrer no mar, de morrer aí em alguma fronteira, porque o sofrimento que eles estavam tendo no país estava sendo absurdo, principalmente de crianças inocentes que não entendiam nada. E, de certa forma, aí, trouxe uma marca muito negra para essa população que não tinha nada a ver com essa guerra e foi a que sofreu mais essas consequências. Bom, então falar um pouco sobre o levante aí do Estado Islâmico na Síria. O Estado Islâmico ele surgiu aí no Iraque, de certa forma aí sendo um movimento aí que saiu veio aí de uma forma que seguiam muito ao pé da letra o ensinamento aí do islamismo. Então eles matavam qualquer um que fosse contra, independente de ser islâmico ou não. Então mesmo se o cara ele fosse islâmico, fosse da própria religião deles, se não seguissem aí as questões deles, não fossem aí da causa, eles simplesmente matavam, decapitavam do modo mais é, abominável possível. Então, o Estado Islâmico estava tocando, de certa forma, o terror ali quando começou no Iraque, e ele se viu com oportunidade de ingressar na Síria nessa guerra. Então, ele foi totalmente ali também contra o governo. Porém, o Estado Islâmico teve toda uma repressão de outros povos, que aí, no caso dos Estados Unidos, alguns rebeldes eram totalmente contra. Então, o Estado Islâmico tinha o governo, tinha as potências externas contra eles e é, também os rebeldes. Então, eles tinham muito fogo contra eles, mas mesmo assim, como eu tinha mostrado no mapa, eles tomaram eles tomaram uma área gigantesca que, obviamente, se eles tomaram aí a população do jeito que eles estavam pregando a ideologia deles, então chegavam numa cidade, tomavam e matavam todo mundo que não queria se juntar ou que era a favor do governo. Então, ou a favor dos rebeldes que eram contra eles. Então, eram eles chegar numa cidade e devastar essa cidade de forma de não deixar ninguém fugir, de decapitar, de deixar a gente como prisioneiro. Então, o Estado Islâmico, nessa, é, nesse levante aí que ele teve dentro da guerra, deixou a guerra muito mais sangrenta, muito mais pavorosa. Então, o Estado Islâmico trouxe um outro parâmetro da guerra. Teve muitos fatores na guerra, teve muitos fatores-chave que levou essa guerra a ter tanta duração, porque se a gente parar para pensar, desde o início da guerra com a Primavera Árabe já foram muitos anos de guerra. Então, um dos fatores chaves aí da guerra seria, de certa forma, a intervenção dessas potências externas, tanto, se for falar no principal, a Rússia e os Estados Unidos, que com a intensificação é, de- dessa continuidade aí dos armamentos aí, tanto para o governo ou contra o governo, foi um grande fator aí que trouxe, pode-se dizer, uma continuidade para a guerra, de forma que se os caras ali continuam tendo arma, então vão continuar a guerra. Então essa intervenção externa tem uma grande responsabilidade para a duração da guerra ser tão grande. E também os conflitos internos, como eu disse, de interesses ali das correntes. Então são fatores aí que teve um agravamento muito grande para a continuidade da guerra. Bom, na questão aí dos refugiados, tinha muitos países da Europa, propriamente dito ali do bloco europeu, que eles queriam logo o fim da guerra, porque
muitos deles estavam recebendo muitos imigrantes e estava levando muito conflito a ter essa responsabilidade aí dos países europeus para acolher esses imigrantes refugiados que realmente não tinham para onde ir. E é, então tinham alguns rebeldes que queriam aí a continuidade da guerra para manter nesse estado e ou até o próprio governo, porque de certa forma o governo como ele estava quanto mais a guerra durava, ele se mostrava mais vencedor da guerra, de fato, porque o Estado Islâmico estava sendo uma atrocidade no mundo. Então, o governo estava não de certa forma sendo falando que o governo era uma opção boa, mas era uma menos ruim contra o Estado Islâmico. Então, de certa forma, ele estava favorecendo nessa questão contra o Estado Islâmico. Então, ali alguns queriam um fim, alguns queriam continuar, alguns queriam ficar até é, a sua causa ser ganha. Então, um desses fatores da continuidade, de não ter acabado, eram esses povos que estavam insistindo muito na guerra, muito mesmo. Das questões que deixou a guerra um pouco mais, não digamos, tranquila, mas deu uma estabilidade nela, foi a derrota do Estado Islâmico, né? Que não diria que acabou com o conflito, porque estava muito longe de acabar, mas com o fim do Estado Islâmico teve uma repercussão que muita gente ali se sentiu mais dentro da guerra, gente às vezes que não tinha nada a ver ou até os próprios países de fora que tinha ali uma esperança para o fim da guerra. Bom, então nessa questão toda aí também depois da queda do Estado Islâmico, ah, o que que a comunidade de fato internacional estava propondo para pôr um fim nessa guerra? Então, como nenhuma das partes foi capaz de impor uma derrota decisiva ou outra, a comunidade internacional tinha concluído que uma única forma de pôr fim nessa guerra era por meio de uma solução política. Então, o Conselho de Segurança da ONU pediu uma implementação de um comunicado de Genebra. Em 2012, isso foi na cidade suíça, na cidade suíça de Genebra. Então, é, porém, essas negociações de paz, conhecidas como, que foi conhecida, eu acho, como Genebra II, foram interrompidas. A ONU responsabilizou o governo sírio por se recusar a discutir as demandas da oposição. Então, um ano depois, teve a ascensão de um grupo autodenominado Estado Islâmico, no caso, quando surgiu. Então, essa solução que a comunidade internacional estava buscando, então, ainda veio antes do Estado Islâmico. Então, teve todo esse conselho, mas ainda não, pelo governo sírio não ter aceitado, então foi um pouco em vão. Bom, então, recapitulando aí para concluir, é, os países envolvidos que tiveram a maior, digamos, referência aí nessa guerra, então a gente pega aqui, teve a Rússia, que de certa forma foi a principal aliada aí do governo, então esses dois aqui a gente pode juntar, trazendo aí essa aliança que de certa forma trouxe benefícios para alguns lados, mas também atrocidades para outros. E aí do outro lado rebeldes que se formaram a partir desses vários grupos aí que foram contra o governo e o primeiro grupo aí atacado na primeira manifestação deu aval aí a todos os outros que se formaram. Então, os rebeldes tiveram uma importância gigantesca nessa guerra civil. O Estado Islâmico, como foi muito citado aí, que teve essa é, implementação aí na guerra,
que deixou a guerra muito mais sangrenta, muito mais violenta, com quem não seguia o que eles pregavam, e o objetivo total do Estado Islâmico era ter o território da Síria. Então, obviamente, tinha muita gente que era contra, então o Estado Islâmico foi o primeiro a cair aí nessa guerra. E os curdos, que teve essa questão étnica, então tinham aí uma outra proposta para a guerra, porém foi um dos grupos aí que conseguiram o maior território com uma derrota aí de uma força do governo aí no norte. Então, os curdos se destacaram muito nessa guerra, e esse seria mais ou menos um panorama aí dos principais participantes da guerra. Bom, em uma contagem aí de um cenário atual aí da guerra, após aí o Estado Islâmico, mas atualmente a guerra ainda vigora, mas no cenário atual, é, estimativas aí da ONU conta que mais ou menos 384 mil pessoas morreram desde o início desses combates. E tem alguns outros dados que acho importante falar, que 5 milhões de crianças nasceram durante essa guerra e 1 milhão no exílio. Então, é o tanto de gente aí que saiu da Síria por conta da guerra. E essas crianças pagam um preço altíssimo por não ter tido essa infância. E nessa guerra também cerca de 5 mil menores de idade foram recrutados para lutar, incluindo crianças de até 7 anos de idade. Então, é, a gente pode pensar que foi no cenário atual, pensando de tudo que foi a guerra, os dados não param de assustar, né? Então, bom, considerado aí também pela ONU, é, esse conflito é considerado um pior desastre causado pelo homem desde a Segunda Guerra Mundial. Isso a ONU estimou em 2017, e os bombardeios, a destruição, causaram um êxodo de mais de 11 milhões de pessoas entre, entre os 25 milhões de sírios. Então, deslocados ou refugiados, milhares de famílias ainda tentam chegar na Europa. Isso, tipo, se agrava até hoje. Então, a organização, ela denuncia os abusos aos direitos humanos perpetrados pelo regime, acusando de realizar ataques químicos de massa. Então, ainda acarreta várias coisas que estão presentes ainda hoje em dia, e mesmo esses ataques sendo proibidos pelo direito internacional, além de torturas e repressões arbitrárias, que no caso o governo ainda, por ser esse regime totalitário, ainda age aí por trás da mídia. Então, porém, na visão do presidente hoje em dia, ele ainda insiste que seu objetivo é só reconquistar todo o território, mas isso só pode ser considerado com o apoio de outros povos. Então, o seu regime aí continua ganhando força de aliados, mas à custa de uma grande dependência que essa população sofrendo todos esses ataques. Então, ainda falando sobre como está atualmente, importante ver tipo, a conquista também do território do governo, que quando a Síria ingressou, ou quando a Rússia ingressou junto com a Síria na guerra mesmo, o território do governo era cerca de 10% do território total do país, tendo só algumas cidades importantes, como Damasco, Alepo, que ali conseguiu montar as bases e se expandindo. 5 anos depois, com o apoio dos russos, iranianos e o Hezbollah libanês, então eles recuperaram muito esse, esse território. Tanto que o regime, tipo, depois disso, ele ficou aí com mais ou menos 70% do território. Então ele estabeleceu rotas,
Então, o poder que o regime está tendo agora é mais ou menos o que ele tinha antes da Primavera Árabe. Então, essa guerra teve aí tanto esses levantes de causas dos rebeldes, mas o que o país está se tornando hoje em dia está bem longe, digamos, do que realmente era o intuito das manifestações de início. Então, vamos pensar nisso. Bom, também tem algumas fotos aí sobre é, de como a cidade está hoje em dia, com a devastação das cidades. Então, tem algumas cidades aqui que levaram anos para se estabilizar, né, de certa forma, porque essa imagem aqui foi da época quando a guerra estava em grande foco. Essa é uma foto de Damasco, então vários focos de incêndio, de explosões na cidade toda, construções totalmente devastadas aí por bombas, por tudo, né, que teve aí. Cidade totalmente devastada aí, tudo queimado, quebrado. Explosões também. Tem muitas cidades que foram totalmente destruídas, mas tem muita gente que volta para ver se tem alguma coisa, se tem os pertences, se ainda tem condições de sobreviver. Mas muitas dessas pessoas se frustram porque às vezes elas vão nessas cidades, mas não tem aí não tem mais ninguém lá, então não tem como viver, não vai ter mercado, não vai ter nada funcionando. Então, aí tem algumas cidades que estão se reestabelecendo, mas ainda com muito custo de pessoas também que não pensam em voltar, são esses refugiados que estão muito longe e não pensam em voltar. Então, essas cidades elas viram de certa forma cidades fantasmas. Então, a guerra trouxe isso também aí. Trazer também algumas imagens do combate aqui, do conflito. Então, essas imagens eram muito normal, de estar ali no meio pegando fogo e resgatar ali a pessoa do nada. Às vezes era a própria população que tinha que fazer isso. Aqui também essa imagem mostra aí, às vezes é, as potências davam um financiamento de armas muito pesadas. Então, às vezes sei lá, como teve muitos menores que atuaram aí na guerra, ou às vezes o jovem tinha 16, 15 anos, nunca tinha pegado uma arma na vida e pega um lançador de míssil desse. Aí eles ficavam em casas abandonadas também, em áreas estratégicas, para tentar ir tomando o território. Aí o que era muito normal também era das armas, armas, bombas, tá do lado ali sempre, tipo, de uma criança que nunca viu isso na vida, e ali do nada ter um bombardeio, por exemplo. Nessa região aqui teve um bombardeio, soltaram fumaça no lugar, e tinha ali um pessoal que estava se refugiando. Então, era muito espantoso assim para as pessoas, propriamente dito. Então, para muita gente foi um trauma. Isso.